Agora tem um momento muito especial e muito emocionante no nosso programa. Chegou a hora do Galeria de Ouro. E esse Galeria de Ouro vai homenagear hoje um dos grandes nomes da música brasileira. Uma cantora que transitou muito bem por diversos gêneros musicais. E assim ela mostrou toda a sua versatilidade. Uma mulher mesmo à frente do seu tempo e que não teve preconceitos com as novidades. A homenageada desta quinta-feira tem tudo a ver com a nossa decoração aqui do estúdio. Vocês estão vendo aí, olha, o rádio, o toca-discos, olha que lindo! E o piano aqui hoje também. Hoje o Mulheres recebe Claudete Soares, que começou sua carreira aos 10 anos de idade e precisou mostrar à sua mãe que sua história estava ligada ao mundo artístico. Que honra receber essa grande mulher, essa grande artista, Claudete Soares. Que prazer! Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. O programa é lindo. Parabéns, viu? Que alegria. Parabéns. Muito obrigada. E você reparou que hoje nós preparamos Eu adoro um essa estúdio casa. para você. Obrigada. Então, eu tive um som igualzinho aquele. Igual Era caríssimo. esse? Meu pai, para conseguir comprar um som de qualidade, porque os discos importados que eu queria, né, porque eu era fanática pelo Frank Sinatra, era tudo muito caro. Então, tinha que pedir alguém que viajasse, que trouxesse, mas também tinha que ter um som muito bom. E eu tinha igualzinho a esse, lindo. E não só esse aparelho, como também o rádio, Exato. o piano, tudo isso fala sobre a sua carreira. Vamos passear por todos esses itens, né? E eu queria começar falando sobre o rádio, que foi justamente o início da sua carreira. A sua família te apoiou nessa trajetória? Conta pra gente como foi isso. Geralmente é a mãe que apoia, né? No meu caso foi meu pai. Meu pai era muito musical, gostava muito, tanto que quando começa a bossa nova, minha mãe achou aquilo tão horrível. Depois ela acostumou, né? Mas meu pai não, ele sempre esteve à frente. E eu tinha uma avó que era muito cúmplice, mãe da minha mãe. Então, para eu fazer o programa infantil, aos 10 anos, a minha avó é que me levava, né? Então ela falou, indo com a mamãe tudo bem. Mas para ela queria uma outra profissão. Ela queria que eu fosse estudar, fizesse faculdade. Quando eu disse para ela que eu terminei, né, que na minha época era científico, né? Falei, mãe, eu não vou entrar na faculdade. Ela quase infartou. Quer dizer, isso antes de vir para São Paulo, porque nos anos 60, quando eu disse a carioquinha de Copacabana, vou para São Paulo, ela quase infartou também. Imagino. Mas depois ficou tudo bem, depois ela gostou demais. E como é que eram esses programas, né, de calouros na rádio, Olha, Claudete? eu não fiz praticamente quase nenhum. Eu não pertencia ao Ari Barroso, aqueles programas. Tá. Eu comecei no programa infantil, que era do Silveira Lima, na Rádio Nacional. Eu tinha 10 anos de idade, programa do Guri. E essa fase, o Aguinaldo Raiol também participava. Então tinha a Sônia Mamed, a Nilza Leone, quer dizer, era um grupo, né? O Wilson das Neves, o Edson Machado, só tinha muitos músicos, né? Que depois se tornaram profissionais. Mas depois eu fui para um outro programa, né? Na Rádio Mauá, que era o Renato Bittencourt, alguma coisa assim que eu não me lembro agora o nome dele, desculpa, Samuel, qualquer coisa assim. Mas aí teve um programa que estava começando do Renato Mursi, que era já adolescente, na Rádio Nacional. Então a Doris Monteiro, ela cantava fados muito bem, né? Ela cantava em francês. E você tinha que cantar, você tinha que criar uma personalidade sem imitar. Assim, ter uma cantora que você, toda vez que você fosse selecionada, porque não era gongo nada, era uma seleção. E aí eu escolhi a Emilinha Borba, né? Porque ela tinha um lado romântico, né? Se você se importasse, ela era linda, tão meiga. E a Marlene era maravilhosa, mas ela era teatral. Eu falava assim, não tem nem tamanho para fazer aquela coreografia. E a Emilinha sempre foi maravilhosa, me apoiava. E aí quando eu estava já com 17 anos, 18 anos, aparece um programa na Rádio Tamoio, que era associada à TV Tupi, a Rádio Tupi, que era o Salve Baião. E aí quem tocava? O Sivuca tocava acordeon, mas ele tocava piano muito bem.
E eu sempre fui metida besta, né? Gosto de jazz, música americana. E aí eu cantava com ele de piano, mas sempre com uma coisa moderna. Eu nunca levava, assim, aqueles instrumentos tradicionais, né? Que eu achava lindo, mas eu não sabia nem tocar. E eu tinha uma cantora maravilhosa, Marinês, né? Maravilhosa, ela tinha uma divisão linda. E eu era apaixonada pela Ademilde Fonseca. Até hoje, né? Para cantar chorinho igual, insubstituível. Incrível. Então eu falei, eu não vou saber cantar chorinho, eu gosto mais de bossa. Então quando eu passo para bossa nova, a minha rapidez que eu desenvolvi com César Camargo e Mariano foi em cima da divisão. Então eu canto mais rápido porque eu aprendi com ela, vendo ela cantar E os você chorinhos. ganhou o apelido de Princesinha do Baião Pois é, nessa e época. aí eu fiquei muito famosa, eu nunca entendi isso. Até hoje, né? O pessoal não esquece. Porque eu já fazia diferente, acho, né? Diferente. Não criei nada. Mas o meu acompanhamento musical era diferente. Né? Ele tocava mais o acordeon. Né? Ele dizia, você quer sanfona ou acordeon? Eu falei, acordeon, tem mais o som de piano. Sempre metida a besta, né? E ele ia pro piano, acompanhava aqueles baiões modernos. E aí eu cantava também nesse programa o Zé Gonzaga, que era irmão do Luiz Gonzaga. E a primeira vez, meu Deus, que o Luiz Gonzaga me viu, falou assim, eu gosto muito de você cantando, mas você é muito metidinha besta com essa turminha da bossa nova. Olha só. E você nunca será uma cantora de baião. Realmente, a Carmélia Alves era o máximo. Ela foi uma cantora de baião, ela era a rainha do baião. E ela cantava com grandes orquestras. E eu queria pedir, pelo amor de Deus, quando eu ia no programa do Renato Musso, se eu podia usar os arranjos dela, né? Eu queria sempre fuçar, ousar fazer coisas diferentes, né? Mas aí ele estava vivo e viu. Todos os trabalhos que eu fiz com Antônio Adolfo, César Camargo Mariano, com o Giba Esteves, tudo eu relanço o baião modernizado, com nova leitura, para dizer que eu tenho maior orgulho, né? Eu comecei cantando um compositor maravilhoso, um cantor, né? E depois você vê o destino, né? Eu acabo lançando o filho dele no festival universitário, que era o Gonzaguinha. Ele tinha 2 músicas no festival, e as músicas muito difíceis, as cantoras não queriam. Aí o Lúcio Alves disse para mim, olha, ele tem o Trem e tem o Mundo Novo, Vida Nova, que ninguém está querendo cantar. Eu digo, eu quero, a metida. Maravilhosa. Aí ele ganhou em primeiro, ganhei em segundo. Quer dizer, todas essas histórias eu adoro ousar, né? Mudar um pouco sempre. Não sei se para melhor, mas eu tento. Ô, Claudete, eu vou até levantar um pouquinho aqui, ó, para mostrar para vocês esse móvel maravilhoso, esse toca-discos que ficava, né, no lugar mais importante da casa. Era um móvel muito caro, inclusive, né, na época, ficava ali num lugar de destaque, né, na casa das famílias. Sim. E esse móvel aqui é belíssimo. Temos aqui alguns discos. Eu vou pegar este. Esse foi o primeiro. É Dona da Bossa. Este foi nesse aqui. disco que eu lancei o César Camargo Mariano. Eu lancei ele como pianista, como arranjador. Quer dizer, eu estava no lugar certo, na hora certa. Ele nunca tinha entrado no estúdio. Aí fizemos vários trabalhos juntos, né? Olha, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse disco aqui, olha, na nossa vitrola. Pronto. Ó, colocando aqui a agulha no ponto. Pra gente ouvir o trechinho dessa canção que eu tenho certeza que você conhece, faz parte da história da nossa música brasileira. Escutem só. Maravilhoso. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem e que passa, que doce balanço. Olha o balanço dele. Não é? Que moderno, né? Ai, que espetacular. honra! Arrepiando, Ouvir essa música ao seu Eu lado. sempre falo isso, já falei para ele em vários lugares. Eu, carioca, sempre cantando com grandes músicos do Rio, mas quando eu chego em São Paulo e vejo o toque dele de bossa nova, diferente, né? Ele faz uma bossa jazz. Sim. É bossa nova, mas tem um jazz ali. E a minha divisão, se é que eu tenho, eu aprendi com ele. Foi desenvolvendo, cantando com ele, eu fui desenvolvendo. E Ronaldo Boscoli, né, um grande produtor, jornalista, compositor. Ele estava certo quando ele disse que o seu lugar era aqui em São Paulo. E como é que foi, inclusive, ser uma das pioneiras da Bossa Nova aqui na nossa cidade, em São Paulo? Olha que coisa maluca. Eu estava com 24 anos e eu fiz o primeiro festival, né?
de Bossa Nova, que foi faculdade de arquitetura, né? João Gilberto, a esposa dele, na época ele namorava, e os grandes cantores de Bossa Nova. Aí depois desse espetáculo, ele disse para mim, por que você não vai embora para São Paulo? São Paulo é um país, você aqui vai ser mais uma cantora, porque a grande Silvinha Telles, né, que foi a primeira grande cantora de Bossa Nova, musa, faleceu, né, com 30 e poucos anos, num acidente de carro. Depois vem Nara Leão, né, a grande musa, grande amiga, e foi a segunda grande musa da Bossa Nova. E ele disse, você aqui vai ficar cantando Bossa Nova à toa, vai para lá, você vai criar uma história. Aí eu vim, minha mãe quase infartou outra vez, né? Mas depois eles vieram todos para cá. Aí eu vim, aí eu falei, puxa, eu preciso criar um grupo, né, de jornalista. E eu já conhecia a Alaide Costa, ela já fazia música moderna também, muito bem, aliás. Aí eu liguei para ela e falei, Alaide, você não quer vir para São Paulo para a gente reforçar esse movimento que eu estou liderando aqui, entre aspas? Aí ela veio e nós duas ficamos aqui até hoje, né? Maravilhoso. Vamos trocar o disco agora? Vamos. Vamos agora para Tudo Isso é Amor. Oh, meu Aqui, Deus. olha só. Parceria com Dick Farney. Foram 2 discos lindos. Maravilhoso. Nós íamos fazer uns 5 discos, inclusive para os Estados Unidos, né? Ele gostava do meu inglês, eu falava, não, meu inglês é decoreba. Mas aí ele ficou doente, não pôde fazer, nós só fizemos esses 2. Mas foi lindo. Ele me deu um prestígio que ele nunca acreditou quando eu dizia. O prestígio que ele me deu, me convidando para gravar com ele. Foi lindo. Que lindo. E vamos ouvir Este Seu Olhar é a Música. Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce sonhar é pensar que você Que coisa linda, Que né? lindo. Não, e Dick E como Farney... ele tocava piano, ele era jazzístico, né? Tá. Nossa Não, Senhora. e ele é referência, né? De Você música sabe que de às vezes, né, qualidades. quando a idade vai chegando, a gente pensa assim, né? Puxa vida, eu podia estar nascendo agora, né? Ser jovem agora. Não! Eu nasci na hora certa. Eu tive a chance de gravar, de cantar com vários pianistas. A gente desenvolveu, né, musicalmente, assim, um ouvido mais apurado, porque a minha geração era só grandes mestres, né? No piano, acompanhando as canjas que a gente E dava. você foi a única cantora que dividiu um disco com ele, né? Como Sim. que foi essa parceria pra você? Olha, ele é apaixonado por mim cantando sem eu saber. Então eu conhecia muito ele quando eu ia para o Rio, dava umas canjas, cantava. Mas ele, carioca, já morava aqui, né? Ele, como Johnny Alves, carioca, também já moravam aqui. E aí, quando eu vim para cá, começou essa grande amizade, né? E eu sou uma pessoa assim, eu obedeço em que eu acredito. Eu morava em Higienópolis, não, vai morar lá no Brooklyn. Ele alugou uma casa, não, você tem que morar perto de mim. Aí a boba vai. Não gostei muito, depois voltei. Voltou. Entendeu? Mas a gente vai aprendendo muito, né? Cantando com essas pessoas, você vai aprendendo muito, desenvolvendo muito, né? E foi- presenteando a gente, Pois é, né? então, com quando ele me discos como convidou, esse. olha, eu levei um susto, mas foi uma inveja, foi uma coisa tão grande, que é claro que eu jamais faria. As cantoras do momento ficaram, cobravam muito dele. Por que não eu? Por que não eu? Ele disse, mas eu acho que, como ele tem uma voz muito grave, e ele é um homem assim, cantando, né, aquela voz, né, sedutor, e ele dizia que eu era muito mulherzinha, muito feminininha, então ele queria essa voz com ele. Por isso que ele me convidou. Casamento perfeito. Pois é. Bom, eu vou de novo pra lá. Temos porque um terceiro disco? Tem mais um disco aqui esperando. Olha só esse, ó. Gil, Chico, Veloso, por Claudete Nossa Senhora. Soares. Isso é uma obra-prima. Isso aí é uma maravilhoso. obra de arte. E é lógico que a gente vai, Claudete, colocar um trechinho aqui pra você Do ouvir. Chico Olha Buarque, só. Januária? Aqui, ó. É essa mesma. Será que é Januária? Acertou. É, que Olha eu só. lancei, Olha só. Tem que ser, né? Tem que ser. Toda gente homenageia Que maravilha, meu Deus. Januária na janela, até o mar faz maré cheia pra Quer dizer, chegar. esse disco virou cult, né? Porque foi numa época, né, de ditadura, em 68, né, 67, e
o pai do Cazuza, né? Um grande produtor de discos, né? Ele disse assim, olha, falou para mim e para o produtor Manuel Berembem, esse disco não vai sair, a censura não vai deixar, porque eles já estavam saindo do Brasil. Né? Eles estavam convidados a sair do Brasil. E depois que a gente faz, a gente vê. Eu fui a primeira que documentei eles em disco. Está fazendo 50 e tantos anos esse disco. Você foi pioneira, então, na gravação de tributos. Exatamente, Olha deles, isso. né? Então, só quem gravou comigo uma música que deu tempo foi o Gil, né? Então, o Caetano e o Chico o Caetano e o Chico não deu para gravar. Tá. Agora você vê, eu tive que ir para o estúdio, né, cantar uma musiquinha de cada um em cima de um playback. E mini saia, né, anos 60, meu jovem. A censura na terceira música falou, não. Ela pode, ela sussurra, ela não dá problema nenhum. Olha ela sussurra, só. tá ótimo. Ela sussurra. Aí eu falei, gente, Porque o é meu uma voz sussurro suave. me ajudou. A sua voz suave te ajudou, então, nesse Foi momento. liberado na hora, foi maravilhoso. E Aí você- se tornou um disco assim, meio cult. E você sempre foi à frente do seu tempo, É, né? eu- Você sempre está aberta para o novo. É, porque em 67, você imagina, né, no auge de uma bossa nova, eu estava no fio da navalha, né? E aí eu canto, né? O Roberto pergunta para mim se eu não queria gravar o Como é Grande Meu Amor, que eu fui a primeira depois dele ter gravado. E o César Camargo fez um arranjo maravilhoso, moderno e tal. E eu falei, a bossa nova me botou de lado, porque ele não era o rei ainda, né? Então eles diziam, cantar Jovem Guarda e tal. Hoje, né? Eles acham maravilhosos. E eu gravei, foi a coisa mais linda que eu podia fazer. Aí, em compensação, ele faz o De Tanto Amor e o Você, para mim, 2 músicas. Então, quer dizer, eu nunca tive essa coisa, aí não vou cantar aquela música porque é daquele cantor sertanejo. Se a música for linda, qual é o problema? Entendeu? Esse preconceito eu nunca tive mesmo. bom, que nunca. Ó, a proposta aqui do Galeria de Ouro, obviamente, é ouvi-la, mas também trazer outros olhares para sua história. Então bom. agora, a Laide Costa, que é uma grande amiga sua, ela contou algumas coisinhas sobre Mentira. essa amizade. É. Vamos ouvir. Verdade. A saudade de você, eu já me acostumei a viver sem ter amor. Mas o que eu não consegui foi viver sem ter saudade. Eu conheci a Claudete em 1951 e ficamos amigas e somos amigas até hoje. Nunca brigamos. Já passamos por muitas coisas juntas. E a Claudete é uma pessoa assim muito divertida. De vez em quando eu pergunto para ela se ela quer que eu arrume um lugarzinho na Praça é Nossa para ela atuar. Aí ela pergunta, está me chamando de humorista ou de palhaça? Mas não é nenhuma das duas coisas. É que realmente ela é muito divertida. E outra coisa que eu admiro na Claudete, que ela é muito assim... De repente você faz uma pergunta para ela tem na ponta da língua a resposta. Seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Então, muita sorte para Claudete. É uma pessoa que eu amo e vou amar até o resto da minha vida. E a gente combina cantando, muito incrível, Demais, né? combinam Ela é muito. mezzo-soprano, eu sou contralto. Não daria certo, não dá certo. E dá. E essa É uma coisa amizade impressionante como começou dá na certo. infância, com 12 anos, é isso? Quem? E vocês nunca brigaram? Não, eu comecei com 10 anos, ela começou com 16. A amizade de vocês? Olha, eu nunca soube, nunca veio até a mim alguma coisa que ela estivesse falando. Tá. E também nunca ouviu alguém dizer o que eu estivesse falando dela. É uma amizade que ninguém entende. Aliás, o maestro hoje, o Giba Esteve, falou há mais de 10 anos isso para mim. Olha,
da sua geração, vocês vão ser as duas sobreviventes. Olha E até só. hoje somos as duas sobreviventes do nosso núcleo, né? Da nossa geração, entendeu? E amigas nunca até hoje, coisa nunca, linda, nunca, Claudete. nunca. Que amizade linda. E outra coisa, dividir palco com ela e com qualquer pessoa. Eu fiz muito pocket show, né? Muito show de teatro. E aprendi, né, que a maravilha de dividir um palco é você entrar no palco e torcer por ela ou por ele e ele torcer por você. Não existe competição ali no palco. É uma competição sadia. Por exemplo, se eu canto uma música e ela estoura, eu fico pensando, oh meu Deus, me ajuda na próxima. Mas sem querer ser mais. Sim. Entendeu? Então, a divisão de palco, quando eu faço com ela, é muito maravilhoso. Nossa, não, história linda. Linda. Agora, a Claudete Soares também foi importante na carreira de muitos compositores, viu? Inclusive, ela mudou a vida de muita gente quando ela colocava a voz dela nas músicas de artistas iniciantes. E tem um outro amigo seu que vai contar essa história, Claudete. Ninguém me contou nada. Olha só, é surpresa. Vou te olhar, Vou te olhar mais uma vez. Na hora Na de hora dizer adeus, de dizer adeus. vou chorar mais uma vez. Olha, você não grava Romelda, que coisa linda. Olha aí, minhas queridas amigas e meus queridos amigos do Ai, programa que Mulheres. Eu estou aqui em Assunção, Paraguai, mas não poderia deixar de participar desse momento tão especial. Dessa homenagem à nossa querida Claudete Soares. Puxa vida, eu poderia falar do talento dela, né? Da interpretação, da afinação, dessa voz linda que ela tem, essa voz meiga. Aliás, eu acessei esses dias na internet e viu assim, um depoimento do Roberto Carlos sobre a Claudete Soares que até me emocionou. Porque foi um momento onde ele estava agradecendo a Claudete Soares por ter gravado a música dele, né? E de ter colocado a música dele em primeiro lugar nas paradas. Essa canção foi gravada por uma artista fabulosa aqui do Brasil e ela me deu a grande alegria de colocar essa música em primeiro lugar nas paradas, o que só pode ter acontecido realmente por sua apresentação, por sua interpretação. Que lindo, né? A cantora é Claudete Soares, a quem eu sempre homenagio quando canto essa música. Você vê que a importância da Claudete Soares para todos os artistas brasileiros. É uma lenda, né? Ela é um patrimônio da nossa história. Participou de vários momentos, vários movimentos também, né, da música brasileira. Então, eu quero dar os parabéns a vocês, do programa Mulheres, por essa homenagem. E dar parabéns à nossa querida Claudete Soares, que além de ser uma artista tão talentosa, é uma pessoa doce, meiga, né? Gentil, delicada, um ser humano que todo mundo respeita e admira. Então, parabéns, Claudete, um beijo muito carinhoso a todos vocês, tudo de bom, que Deus te dê muita força, muita coragem, muita saúde para você continuar com essa carreira tão brilhante. Tudo de bom, fiquem com Deus. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Lindo. Silvio Coisa Brito. linda. Querido. Silvio Brito, um querido. Você sabe que toda vez que eu vou ao programa dele lançar alguma coisa, algum trabalho, ele antes, né, ou então no meio, ele vai para o piano. Não, você tem que cantar pelo menos 4 frases. Aí ele vai, eu vi, é muito lindo, né? E é incrível, né? E que o Roberto fez uma outra linda. Você que tanto tempo faz, você... Ela é tão linda, mas o de tanto amor foi tanto sucesso que sufocou um pouco essa, né? Que também é linda, né? Então eu digo, nossa senhora, eu sou uma pessoa de muita sorte. E você sabe que depois do passado, que foi nos anos 70 esse sucesso, e resumindo a história, né? Eu achava que com o tempo essa música podia se transformar, sabe, numa coisa assim, aquela música velha, antiga. Gente, até hoje, se vocês forem um show, eu faço uma seleção, eu sempre tenho que colocar o De Tanto Amor.
os aplausos, honestamente, eu estou com o produtor aí, o Thiago Marques Luiz, que não me deixa mentir. Eles aplaudem e cantam como se o sucesso fosse coisa hoje. linda. Música Eu não boa entendi, ultrapassa eu não gerações. entendo até hoje, eu não consigo entender. Não pode faltar no consigo. seu show essa música. É, não falta. Se eu, por exemplo, eu faço o show do Chico atualmente, né, Buarque? Quando termina o show, que o pessoal pede bis, a gente monta, né, o espetáculo que o Thiago montou. Mas se não tiver o De Tanto Amor, parece que eu não cantei, né? Isso é uma felicidade muito grande, ela sobreviver desde os anos 70, né? Os fãs é muito pedem. lindo, é muito Vamos lindo. falar de fã, inclusive, porque será que existe alguma forma de eternizar de verdade a paixão de um fã pelo artista que admiramos? Olhem essa história. Ai, que Muruí! Você não veio especialmente para me ver. Você não veio, Tati. Você não veio. Claro que eu vim. Amanhã cedo já pego outro voo pro Rio, amor. Você não veio. Você não veio só me Mas ver. sabe Quem por eu quê? tô falando? De tanto amor. No final. E como Esse fã. todo bom fã, né, eu sempre busco levar discos da Claudete para ela estar autografando para mim. E devido à nossa amizade, cada vez que ela dá um autógrafo para mim, tem uma carga emotiva muito fantástica, muito especial, que a Claudete faz questão de deixar registrado através dos autógrafos, né? Ela faz dedicatórias belíssimas para mim e eu trouxe até 2 exemplos, como esse, querido Tadeu, cada dia te amo mais. E um outro que ela escreve: querido Tadeu, o que dizer do meu amor por você? Com certeza ficará para a eternidade. Te amo, Claudete Soares. Tanto amor registrado através dos seus autógrafos, das suas dedicatórias, não poderia passar em branco para mim. Então eu resolvi eternizar a Claudete comigo, através do seu autógrafo tatuado em minha pele. Assim, a Claudete está gravada no meu coração, na minha alma e também na minha pele. Saudade vai chegar e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te... Não, e que amor de um Isso fã, é né? amor. Que Ele é amor. incrível. A gente faz um show em qualquer lugar do Brasil e está lá. De surpresa. Ele te chega de acompanha mesmo. Sempre. Ele gosta de várias pessoas também, né? De outros cantores. Ele é muito leal. Ele é muito leal Que para os querido, amigos. muito bacana. Agora, Claudete, já que é para revelar tudo hoje nesse Galeria de Ouro, nada melhor do que o olhar sempre atento de um vizinho. Olha só. Ah, meu Deus, quem é? Em fevereiro tem carnaval, eu tenho um busto, um violão, sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Nós éramos vizinhos, morávamos em frente, então tinha amizade com a Claudete. Ainda no final, Maria Odete, um dia, a cantora, estava na minha casa, amiga dela, acabou nos apresentando e isso já dura mais de 40 anos. E sempre admirei muito a Claudete, mais ainda, porque ela via sempre passeando com os pais ali na rua, era um apego muito grande e se mostrava outra pessoa, com certeza, fora do palco, lógico. Mas enfim, vamos lá. Aí um tempo trabalhei com ela, fizemos grandes espetáculos, mas um para contar foi um especial que ela fez no Memorial da América Latina sobre o Taiguara. Era uma orquestra de cellos que ele tinha visto na Alemanha e conseguimos montar aqui. E, enfim, o Teatro Municipal, o produtor que estava em casa, que ela conheceu lá, e produziu um outro espetáculo chamado Trem de Ferro, que é um LP dos anos 60. Que ela gravou, foi maravilhoso também. E nesse meio, muitas viagens, e fala depois um pouquinho mais recente agora. O aniversário passado dela, nós fomos comemorar em Veneza. Foi um espetáculo à parte também, porque muita gente a conhecia, enfim, 2 tenores dando volta nas gôndolas lá em Paris, cantando, e ela junto, muita gente reconheceu, e foi assim, como ela mesma diz, ela ficou maior que a Cláudia Raia. Foi um espetáculo muito bom. Mas falando na Itália, ela fez um show
Lá ela tinha acabado de gravar com o Chico Buarque. Quando chegou lá, o músico já sabia todas as músicas, inclusive essa que está recente, ele cantou em português, junto com ela, a parte do Chico. Seria um acontecimento mais lógico que você sonhe, no dia em que o seu pensamento me chamou. Claudete Soares, uma cantora que fez a escola, conheço, como eu disse, há mais de 40 anos, somos super amigos, é mais do que uma irmã. Te amo, Claudete. Um beijo. Não há nada que nos possa separar. E é melhor que tudo fique sempre assim. Que carinho, né? O que dizer, meu Deus? Todos vocês que falaram, que deram os depoimentos, que coisa linda. Como é bom, né? Como é bom ser amada. Como é bom. Eu sempre digo uma frase, né? O mundo é ruim para quem não sabe esperar, né? Eu sempre esperei muito as oportunidades, sempre tive muita calma, né? Tranquilidade. Porque esse é o nosso prêmio, né? E você essas é luz, amizades, pura né? doçura. É mais que merecido todas as homenagens para Obrigada, você, Claudete. querida. Muito obrigada. E nesse Galeria de Ouro, né, nós começamos com um rádio, aí passamos pelo toca-discos, lembramos de alguns álbuns gravados por Claudete Soares, mas tem aqui no estúdio um elemento que ainda não exploramos, que é o piano. Então nada melhor do que ouvir agora ao vivo Claudete Soares aqui no Mulheres, acompanhada pelo pianista Giba Esteves. Claudete, Muito obrigada. que emoção. Leva Muito até lá. obrigada. Olha que cenário lindo. Ai, que lindo. Aliás, depois eu falo. Aliás, o Rui Castro, né, é que escreveu no livro dele, Chega de Saudade, que eu era cantora, que eu sou cantora dos pianistas, né? Eu adoro todos os músicos, mas não adianta, eu não posso esconder. Piano, para mim, é a minha vida. E os pianistas também. Né, maestro? Vamos lá? O meu amor sozinho é assim como jardim sem flor. Só queria poder dizer a ele como é triste se sentir saudade. É que eu gosto tanto dele, que é capaz dele gostar de mim. E acontece que eu estou mais longe dele que da estrela a reluzir na tarde. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida no momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas trazem a lua, a rua, as minhas mãos. Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir, e as últimas palavras
esse nosso amor, você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, ai, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim, eu amei e devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus. A saudade vai chegar e, por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Bravo! Inesquecível aqui no Bom Mulheres. Que coisa mais linda. Obrigada por esse Quanta presente, emoção. Claudete. Muito de obrigada. coração. E você de casa, siga a Claudete no Instagram, @Claudete Soares Oficial. Claudete Soares Oficial. Para nós foi uma honra tê-la neste Galeria de Ouro. Obrigada. Obrigada, maestro. Muito obrigada, maestro. maestro. Muito obrigada também. Obrigada. E a gente agradece também ao André Nussbecker, que nos emprestou aqui, né, esses móveis maravilhosos, Lindos, antigos. lindos. Agradecer também a biblioteca, a discoteca, na verdade, da Rádio Gazeta, que também Que é nos uma trouxe... das maiores, né? Com certeza, né? Referência. É E verdade. nos trouxe aqui os discos. Então, obrigado a todos os envolvidos. Vanucci, sensacional. Obrigada, muito Esse obrigada projeto é bonito por demais, esse presente. Muito obrigada. E também o Instagram do Giba, para vocês conhecerem o trabalho do Giba Estebes, que é pianista, @Giba Estebes. Eu posso com só Z no dar um final. último agradecimento? Claro, com toda Sim. certeza. Eu tô sem microfone. Por favor, eu gostaria, desde que eu vim aqui pela primeira vez, eu nunca vi uma sonoridade como essa de vocês. Eu canto aqui como se eu estivesse dentro de um estúdio de gravação. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Foi um Nossa, presente. Foi um presente. Muito que tarde obrigada. inesquecível. Obrigada, meu amor. Volte Obrigada. sempre. Obrigada. Muito obrigada, muita saúde. E esse foi mais um Galeria de Ouro.